Você sabe que esse chicote romano, ele tinha várias franjas. Na minha terra a gente fala peia, que é uma tira de couro. Essa tira de couro, ela tinha bolas de ferro com gancho. Além dessas bolas de ferro com gancho, tinha ossos com gancho. E a cada vez que eles davam, os historiadores dizem que geralmente eram duas pessoas, um de cada lado. Um dava uma do lado, outro dava outra do outro lado. E cada vez que eles davam uma chicotada, além da pancada da bola de ferro e do vergão que o couro faz, quem já levou pé de couro sabe como é. Sabe como é que é. Mas os ganchos, evidentemente, prendiam na pele, e quando eles puxavam, arrancava não só pele, mas carne. E dizem eles que depois de algumas chicotadas, nem tinha chegado em 30 e pouco não, em algumas chicotadas já, várias e várias vezes, arrancava tanta carne que as costelas ficavam à mostra. E como era a época de inverno, dizem alguns que por causa do frio da época, o sangramento era menos. Então a pessoa não morria de imediato, mesmo com parte das suas costelas e dos ossos à mostra. Você está me entendendo? Então quando Isaías diz, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, não podemos esquecer disso. Diz mais, que ele foi moído, irmãos. Essa é uma das cenas que eu tenho dificuldade de ver quando estou vendo esse filme, porque foi muito próximo do real. Dizem muitos especialistas, era isso mesmo, desse jeito, costelas à mostra, porque arrancava carnes. E quando Isaías fala moído, aí eu entendo, moído, pedaço de carnes pequenas, por causa de nós. Depois disso, eles levam Jesus, tiram ele do tronco, levam ele para dentro, lá onde ficava a guarda pretoriana, e para zombar dele, colocaram ele num banquinho lá, colocaram, você sabe, o manto púrpura sobre ele, teceram uma coroa de espinhos. Há uma controvérsia, porque alguns dizem que ela não era como aparenta nos filmes, só ao redor, como a auréola. Dizem alguns que era parecido com um capacete. Não há uma certeza sobre o formato, mas independentemente do formato, se era completo ou só ao redor, é certo que os espinhos eram mais duros que os espinhos de acácia, irmãos. E eu sei o que é acácia, na minha terra tem muita. É um espinho forte. Diz o texto sagrado, depois eu convido você a ler, que eles colocaram, empurraram e depois pegaram no texto diz cana, mas era bambu, não é cana de açúcar, tá? Era um bambu, e com o bambu empurraram até os espinhos entrarem, e pegava em todo o couro cabeludo, e dizem alguns também nos olhos. E achando pouco, eles ainda batiam na cabeça de Jesus com o bambu. Deram o bambu para ele segurar como se fosse um cetro, e depois tomaram e deram na cabeça dele. Nesse momento ele estava despido, apenas talvez com a parte de baixo e com o manto. Você há de lembrar
Quem já teve que enfaixar aqui alguma parte do corpo? Já teve? Então você lembra como é que é tirar tecido depois que gruda no sangue? Alguns especialistas dizem, irmãos, que o flagelo que Jesus recebeu, mais de 300 buracos, se fosse costurar um a um, quantos pontos? E sangrando, irmãos, o tecido cola muito rápido, por causa que o sangue coagula. Aquilo fica uma cola grudada no sangue. O tecido no sangue, entende? Você vai ler o texto e vai dizer que quando ele vai de volta para ir para a crucificação, eles puxam o manto. Como aquilo deve ter doído na sua pele. E então eles seguem. Esse eu esqueci de falar, mas eu vou voltar aqui para falar sobre ele. Quando, antes de ser crucificado, Pilatos pergunta: você é rei? Jesus diz: se eu fosse rei daqui desse mundo, os meus súditos, os meus servos viriam ao meu socorro. Meu reino não é desse mundo. E ele fala: fale comigo. É como quem diz assim: me ajude a te ajudar. Jesus diz: você não teria nenhum poder sobre mim. Porque Pilatos falou: você não sabe que eu tenho poder de te soltar, te prender, te matar? Jesus diz: você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse dado, não te fosse concedido. Amém? Aqui Jesus está determinado, irmãos. Ele está determinado aí até o fim. E ele então começa a ir pela via dolorosa. Imagina-se que, com o peso da parte horizontal da cruz, porque em muitos filmes é a cruz inteira, mas não é provável. O mais provável é que eles levavam a parte horizontal, a parte vertical já ficava lá, eles levavam só a parte horizontal, porque só ela, estima-se que pesava entre 48 a 52 quilos. Mas como alguém que sangrou a noite toda, que levou tanto chute, tanto murro, tanto tapa que foi dado nele, que não se alimentou, que não tomou água. Se você perguntar ao pessoal da saúde, você vai descobrir que se a gente perde sangue, a gente fica desidratado, querido. Dá muita sede. Por isso que uma das primeiras providências de alguém que está sendo socorrido é tomar soro. Mas já fazia mais de 24 horas que ele não comia, que ele não bebia. Imagina a sede dele. Eu imagino o quanto a língua estava ressequida. A pessoa, quando geme por muito tempo, ela fica rouca. O paladar começa a pegar, os lábios começam a rachar, seco. E ele vai caminhando. Eu imagino que muitas vezes deve ter caído. Imagina você cair com a tora, irmão, de 50 quilos nas costas, irmão. As costas já toda rasgada, os ombros todos rasgados, os braços. Eu não imagino que os romanos encomendavam, sabe, contratavam o pastor Manuel e falavam: pastor Manuel, me faz uma cruz aí toda boleada, toda raspada e polida. Não, meu filho, era para matar gente que não prestava, então devia ser grosseiro, cheio de farpa. Você está me entendendo? Eu fico imaginando o processo inflamatório, ele sentindo aquele mal-estar da inflamação, do provável tétano, da surra do dia anterior. Quanto tempo é, pessoal da saúde, da enfermagem, quanto tempo o tétano leva para generalizar no corpo? 12? Eu não lembro. 12 horas. Irmãos, é provado, os estudiosos provam, as pessoas contraíam tétano, não havia vacina contra tétano. Eram bolas de ferro que ficavam relento lá, meu filho. 12 horas para os músculos começarem a travar e enrijecer. Agora imagina isso. Você tentar andar, tentar levantar o negócio com os músculos tudo puxando.
Tá? Já teve torcicolo? Já ficou com o pescoço travado? Você sabe como é. Tenta imaginar isso. Por isso é chamado de via dolorosa. E então as mulheres começaram a chorar e a gritar. Muitas delas que eram discípulas, outras que não eram discípulas, mas achavam aquilo um absurdo para um homem tão bom, um homem que só fez o bem. Por que fazer isso com ele? E Jesus para e diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Não chorem por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque virão dias em que se dirão: ai das que amamentam, ai dos peitos que amamentam, daquelas que dão à luz. Falando do sofrimento futuro do povo de Israel. Amém, irmãos? E então, em dado momento, sem suportar mais levar a cruz, eles pegaram um homem chamado Simão, que era oriundo de uma cidade chamada Cirene, no norte da África. Em Atos dos Apóstolos fala bastante sobre esse povo e a igreja que estava lá. Amém?